O livro de Atos confirma que uma das chaves para o evangelismo frutífero, para também a eficácia no ministério pessoal, como também no ministério geral da igreja, e para uma vida cristã vitoriosa, é a oração fervorosa. Aqui Atos nos diz que os discípulos se dedicavam à oração. Quando eles queriam ver almas salvas e vidas transformadas, a igreja primitiva orava. E Deus respondia. Você crê que Deus responde a oração? Você crê mesmo? 2000 anos depois, a oração continua sendo a chave. A oração é insubstituível. Ela continua sendo a chave. Semana que vem, domingo que vem, nós vamos começar uma série que estamos chamando de 30 dias de oração. Vai ser uma campanha de oração para toda a igreja. Queremos ver toda a igreja orando. Queremos que toda a igreja esteja envolvida. Nós vamos orar até o céu descer sobre nós. Amém? E como é que você pode participar? Como você pode participar destes dias de oração? Destes 30 dias de oração? Eu quero pedir que você se prepare para estes 30 dias de oração fazendo o seguinte. Separe tempo para buscar o Senhor, tanto pessoalmente, como também com outros crentes, através da oração pessoal. Separe tempo para buscar a Deus, através da leitura da Bíblia, e também participação em reuniões de oração. Semana que vem, como dissemos hoje, vamos recomeçar as nossas células, e nas células nós estaremos dedicando um tempo à oração. E também aqui na igreja, sextas-feiras, você pode vir orar. Toda sexta-feira, 6:30 da tarde, tem um grupo orando, buscando ao Senhor. Então, eu quero que você se envolva, separando tempo para buscar a Deus. Também quero sugerir, se você puder, que você faça jejum. Ou que você pratique alguma forma de autonegação. Aqui estão alguns exemplos que você pode fazer. Jejuar de alimento sólido, um dia ou mais na semana. Ou, se você não pode jejuar o dia inteiro, você não consegue, pelo menos parte de um dia. Por exemplo, você pode saltar o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, que for mais conveniente para você. Mas pelo menos um dia por semana, dedique-se ao jejum, seja ele o dia todo ou parte do dia. Ou então você pode fazer um jejum parcial, evitando comer certas comidas, especialmente aquilo que você mais gosta, por acaso é carne, né? Você também é uma maneira de fazer um jejum parcial, como fez Daniel, lá no Antigo Testamento. Nós já pregamos aqui sobre os diversos tipos de jejum que tem na Bíblia. Ou então você pode limitar, ou talvez até eliminar a sua indulgência em coisas que você normalmente gosta para ter prazer, como por exemplo TV. Eu fiquei uma semana quase toda sem ver TV, não me fez nenhuma diferença. Meu cunhado, gente, ele só assiste Amazing Race. E noticiário. Foi bom. Eu só vi um filme, 8 dias. Achei muito bom. Tive tempo para fazer outras coisas, para caminhar, para passear. Não é? Ou então, quem sabe, a internet. Você gosta da internet? Elimine a internet, ou diminua pelo menos por algum tempo. A mídia social, essa é mais difícil, né? Mas, se possível, faça isso. Eu, por exemplo, estou atrasando todas as minhas mídias sociais por pelo menos 2 dias. Às vezes o pessoal põe alguma coisa lá, eu só vou ver 2 dias depois. Elimine alguma coisa, ou, se possível, se não for possível eliminar, pelo menos limite. Ou talvez um hobby favorito, quem sabe, um esporte favorito, aquele futebolzinho que você gosta de jogar toda semana, são só por 30 dias, uma vez por semana só. Amém? É uma maneira de nós estarmos nos negando a nós mesmos e estarmos demonstrando a Deus
a nossa dependência dele. O jejum não é para mudar Deus, mas é para nossa autodisciplina. E para nós aprendermos a depender de Deus. Está quente, né? Eu também estou sentindo aqui. Agora, por favor, se você está com algum problema de saúde, está sob o cuidado de um médico, consulte com o médico antes de você fazer jejum. A gente não quer que ninguém morra aqui, que a gente não quer fazer nenhum enterro ainda, né, irmão César? Então, se você tem alguma condição de saúde, verifique primeiro se você pode realmente jejuar, para você não se ver em problema. Agora, nós vamos estabelecer uma agenda de oração, que agora eu vou compartilhar com você, para tornar o nosso tempo de oração, tanto pessoal como em grupo, mais significativo e mais eficaz. Então eu quero sugerir para você, começando esta semana, só vamos começar os 30 dias de oração semana que vem, mas começando essa semana eu quero que você já estabeleça uma agenda. Gaste tempo louvando a Deus e adorando por quem Ele é. Nós muitas vezes não gastamos tempo adorando a Deus. Nós gastamos mais tempo agradecendo a Deus e pedindo coisas a Deus, mas gastamos muito pouco tempo adorando a Deus por quem Ele é. Quando Jesus nos ensinou como orar, a primeira coisa que Ele diz que nós devemos reconhecer é a glória de Deus, é a santidade de Deus. Quem Deus é? Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gaste tempo louvando a Deus, gaste tempo adorando a Deus, por quem Ele é, independente do que Ele lhe tenha dado, do que Ele possa fazer por você. Se você não sabe como fazer isso, você pode usar a Bíblia para louvá-lo. Eu às vezes faço isso. Um dos meus capítulos preferidos da Bíblia para adorar e louvar a Deus é o Salmo 103, que diz, ó minha alma bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, livra a tua vida da cova, etc, etc. É um tremendo salmo de louvor e adoração a Deus. Usa o Salmo 103. Ou então eu gostaria de sugerir outro salmo que eu gosto, o Salmo 150. Olha aí se você tem sua Bíblia, um salmo bem curtinho. E há vários salmos que são salmos específicos de louvor e adoração, que você pode utilizar para adorar a Deus. Olha o Salmo 150, diz, aleluia, louve a Deus no seu santuário. Louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombeta, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve o Senhor, aleluia. Use o salmo, leia o salmo. E quando for possível, coloque o salmo na primeira pessoa, como se você estivesse fazendo esta oração. Em vez de dizer, por exemplo, louve a Deus no seu santuário, diga, eu louvo a Deus no seu santuário. Eu o louvo em seu magnífico firmamento. Eu louvo a Deus pelos seus feitos poderosos. Eu louvo a Deus segundo a imensidão de sua grandeza. E assim sucessivamente. Personalize o salmo e gaste tempo adorando e louvando a Deus. Outra coisa, fique quieto, aquiete-se na presença dEle, fique em silêncio na presença de Deus e desfrute a sua presença. Lá no Salmo 46, 10, também um dos meus salmos preferidos, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes nós chegamos na presença de Deus já pedindo, e já falando, e já a gente não tem tempo para parar diante de Deus. Gastar tempo com Deus e procurar ouvir a Deus. Então, use este tempo também para permitir que Deus fale com você através da palavra dEle. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, e alguns de nós leem a Bíblia todos os dias, mas a gente não para realmente para ouvir a voz de Deus. O que é que Deus está me falando neste texto? O que é que Deus está me falando na palavra dEle? Então, gaste tempo para ouvir a Deus. Deus, eu quero te ouvir. Primeiro eu quero te adorar, te louvar, mas eu também quero ouvir a tua voz. Fala comigo, e Deus pode falar quando nós paramos para ouvi-lo. Alguém disse que, na verdade, a oração é muito mais eficaz quando nós ouvimos a Deus do que quando nós falamos com Deus. Porque a gente despeja tanta coisa na presença de Deus, vira as costas e vai embora. E não dá tempo dele falar com a gente. Sabe aquele filho que chega, que pai já teve essa experiência, né? Pai, eu preciso disso, vira as costas e sai. Gaste tempo para ouvir a voz do seu pai. Gaste tempo para ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que a gente gostaria que você fizesse, então, começando esta semana, adore a Deus. Tire tempo para adorar a Deus, para louvar a Deus. A segunda coisa,
gaste tempo dando graças por todas as coisas que Deus tem permitido serem parte da sua vida diária. Você já agradeceu a Deus por tudo? Já mesmo? Tem coisas que a gente fala assim, como é que eu vou agradecer se isso não é bom? Mas a Bíblia diz que eu não tenho necessariamente que agradecer por cada coisa, mas eu devo agradecer em cada coisa, em cada situação. A Bíblia diz, em tudo dai graça. Outra tradução diz assim, em todas as ocasiões, dai graça. Olha o que diz o Salmo. Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, não andeis inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça, ou seja, com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gratidão. Expressar a minha gratidão, levar sim a Ele meus pedidos, mas agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem permitido que aconteçam na minha vida diária. Também agradecer a Deus por bênçãos específicas, que a gente é obrigado por tudo, Senhor. Agradeça a Deus por bênçãos específicas. Que bênçãos você recebeu esta semana? Eu, esta semana passada, recebi muitas bênçãos. Recebi a bênção de poder fazer uma viagem. Recebi a bênção de poder rever amigos, que eu não via há tempos. Vi até o Sérgio e a Ruth, né, que são os irmãos mais velhos da igreja que conhecem. Havia anos que eu não via deles, que eles se mudaram para a Flórida, acho que só estive lá uma vez. Foi uma bênção, podemos estar juntos, conversar, rir juntos. Isso não é bênção. Agradeço a Deus, porque hoje o meu sobrinho resolveu pagar o meu almoço. Aleluia! Até eu falei, vou orar para que isso aconteça mais vezes. Agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida. Quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Deus tem colocado muitas pessoas para abençoar você. E Deus tem colocado alguns para te atazanar também. Para você aprender a depender de Deus. Para você aprender a amar. O Senhor ora assim, Senhor, dá minha paciência de Jó. Ele fala, então tá bom, vou ter que dar para você uns amigos igual os amigos de Jó. Que atazanava a vida de Jó. Né? Isso quando Deus não fala, vou ter que mandar Satanás aí para te perturbar. Você quer ter a paciência de Jó? Você quer, Deus me dá mais amor, tá bom, Deus manda uma pessoa bem difícil de amar, para você aprender a amar. Agradeça a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida. Agradeça a Deus também pelas portas abertas. Portas que Deus tem aberto para você, na hora do trabalho, lugar para morar, e tantas outras coisas que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Ele pelas portas abertas. Quantas portas Deus abre nas nossas vidas. Às vezes Deus abre portas pequenas e a gente está esperando uma porta maior e não agradece pela porta pequena, mas a porta pequena pode ser uma porta de entrada para algo maior. Pode ser uma porta de entrada para algo maior. Lá em Jerusalém, dizem, havia várias portas na muralha de Jerusalém. A Bíblia fala de várias delas, a porta leste, a porta dos peixes, a porta disso, a porta daquilo. Mas existia uma porta, dizem, que era bem pequenininha. Que as pessoas que passavam por ali, por aquela porta, tinham que passar de joelhos. Os camelos ao entrarem, alguns até dizem que isso aí é de onde vem aquela expressão de Jesus. Eu não creio que seja, mas... Né? Não, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha, etc., do que entrar no reino dos céus. Jesus estava se referindo a essa porta. Eu não acredito nisso, mas existia esta porta, segundo alguns. E ali as pessoas entravam. Muitas pessoas iam a Jerusalém para contemplar o templo de Salomão, que era algo tremendo, majestoso. Era uma das construções mais magníficas da antiguidade. Havia muito ouro, muita preciosidade naquele lugar. E era o lugar central da adoração a Deus. Então as pessoas iam lá. E muitos entravam para aquela porta, uma porta pequena. Mas do outro lado estava a magnificência do templo. Do outro lado estava a beleza, estava o esplendor, tão cantado nos Salmos, né? De Jerusalém. E as pessoas entravam ali, elas ficavam maravilhadas, elas saíam dali, usar uma expressão de mineiro, abobadas, né? Uns bobos saíam dali, né? E por quê? Às vezes Deus abre uma porta e a gente não reconhece, porque a porta parece pequena demais para nós, mas às vezes Ele é a porta para a entrada de algo muito maravilhoso. Agradeça a Deus pelas portas, não importa quão grandes elas sejam. Também agradeça a Deus pela sua misericórdia. Irmãos, a Bíblia fala e é verdade, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus fosse nos tratar com justiça, nenhum de nós sobreviveria. Porque todos somos pecadores. E nenhum de nós consegue alcançar o padrão de justiça de Deus. Mas Deus nos
nos trata segundo a sua misericórdia. Também está no Salmo 103. Deus é como um pai que se compadece dos seus filhos. E Ele não nos dá consoante as nossas iniquidades. Ele não nos dá conforme os nossos pecados. Porque se Ele desse, Ele nos fulminava. Então agradeça a Deus pela sua misericórdia. Porque é pela sua misericórdia que Ele tem sustentado você. É pela sua misericórdia que Ele tem me sustentado. E agradeça a Deus também pela sua fidelidade. Porque mesmo você sendo infiel, Deus é fiel. Deus é fiel. Quantas vezes já foi infiel com Deus? Seja sincero. E Ele permaneceu fiel com você. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O que Deus diz é. O que Deus expressa dentro da sua fidelidade vai se cumprir. Há promessas de Deus que são condicionais. Eu preciso fazer algo para que aquelas promessas se tornem realidade da minha vida. Porém, isso não invalida a fidelidade de Deus. Deus continua fiel. Você é quem é infiel. Ele continua fiel. Ele está no mesmo lugar. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Nós é que mudamos. Mas Deus não muda. Agradeça a Deus pela fidelidade dele. Outra coisa. Gaste tempo pedindo a Deus para sondar o seu coração, para ver se há áreas que desagradam a Ele. O salmista fez esta oração. O salmista, no Salmo 139, ele diz: sonda, meu Deus, pesquisa, meu Deus, investiga, meu Deus, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Peça a Deus para sondar seu coração. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes nós levamos um choque quando ouvimos dizer de algum irmão que a gente ama tanto, que a gente gosta, que caiu em pecado. Às vezes é um pastor que caiu em pecado, é um escândalo tremendo, sai na televisão, sai nos jornais, blá, 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 blá. Ninguém comete um pecado dessa natureza de um dia para o outro. Todo grande pecado que se torna público começou com um pequeno pecado no coração. Porque a pessoa não vigiou. A pessoa deixou que aquele pequeno pecado se alojasse no seu coração e não tratou com aquele pequeno pecado. Daí a pouco fica mais fácil você alojar o segundo pecado. E o terceiro. E o quarto. E onde é que se alojam? No seu coração e na sua mente. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus falou que os maus pensamentos vêm daí, vêm do seu interior. Se você não guardar o seu interior, você acabará fazendo coisas que desagradam a Deus. Então peça a Deus: Senhor, sonda-me. Sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há alguma coisa em mim que te desagrada. Vê se há algum caminho mau. Conhece os meus pensamentos. Me revela se há alguma coisa que eu preciso confessar, que possa estar impedindo a tua graça de se manifestar na minha vida, ou que possa estar impedindo que eu seja usado por ti, ou que possa estar me levando ao caminho do pecado maior, do pecado mais grave, do pecado mais sério, e até me desviar de ti. Foi o que aconteceu com Davi. Ele começou a alimentar o pecado na sua mente, da mente desceu para o coração, do coração se tornou um ato físico. E quando ele reconheceu isso, ele disse: Senhor, sonda-me, purifica o meu coração, porque tudo começa aqui. Purifica o meu coração, me dá um coração contrito, porque é um coração contrito, é um espírito quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Peça a Deus para sondar o seu coração todo dia. Irmãos, vamos ser sinceros, a gente vive numa sociedade, você quase não pode virar para o lado que você está pecando. São tantas tentações. São tantas coisas diante de nós. Você vai assistir um filme, está lá. Você vai ver uma coisa na internet, está lá a tentação. Você vai ver. E às vezes nós pecamos. Se não pecamos fisicamente, mas pecamos por pensamento, pecamos por atitudes. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. E se há alguma coisa que o desagrade, que Ele traga à luz. E permita a Deus que purifique o seu coração. Permita que Ele purifique o seu coração de qualquer pecado não confessado. E tenha certeza de se arrepender. Senhor, o Senhor me mostrou esse pecado, eu me arrependo. Eu reconheço que eu cometi e eu me arrependo. E peça e aceite o perdão dEle.
Porque só reconhecer o pecado e não pedir perdão não é o suficiente. Agora também, não só peça perdão, mas receba o perdão dele. Por que eu digo isso? Porque muita gente tem problema em receber o perdão de Deus. A pessoa às vezes se considera tão suja, tão imunda, tão pecadora, que ela tem dificuldade de receber o perdão. Mas quando você confessa com sinceridade, quando você confessa de coração, Deus perdoa e Ele apaga o seu pecado, Ele não se lembra mais dele. E Ele te oferece total perdão, total purificação. Receba o perdão do Senhor. Outra coisa, gaste tempo orando por aqueles que ainda não são crentes. João 3,16, 17 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quantas pessoas você conhece que ainda não são crentes? Ore por eles. Ore por aquelas pessoas que você ama, que ainda não conhecem a Jesus. E se você talvez está aqui nesta noite e não conhece a Jesus, você precisa conhecê-lo, porque fora de Jesus não há salvação. Se você não tem Jesus, você vai para o inferno. É simples assim. Você está no caminho do inferno. Ah, mas eu não sinto, eu sou uma pessoa tão boa. Você está no caminho do inferno. Porque as nossas obras jamais são boas o suficiente para garantir-nos a salvação. Vir à igreja não nos torna cristãos. O que me torna um verdadeiro cristão é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E se você já é cristão e tem amigos, parentes que não são cristãos, ore por eles. Ore pelos seus amigos. Quando foi a última vez que você orou por um amigo não crente? Não salvo. Ore pelos seus familiares. Você tem orado pela sua casa? Pais, irmãos, filhos, sobrinhos, tios, netos. Ore pelos seus familiares que não conhecem Jesus. Ore pelos seus vizinhos. Ore pela sua comunidade. Aqui, no nosso caso, temos uma comunidade de milhares de brasileiros, mas também tem a comunidade de Los Angeles como um todo. Vamos orar para que possam vir a conhecer o Senhor Jesus. E ore especialmente por aqueles que já ouviram a palavra, mas os seus corações ainda estão endurecidos para a voz de Deus. Ore para que Deus quebre os corações, para que eles ouçam a palavra de Deus, para que eles reconheçam que fora de Jesus não há salvação, que fora de Jesus não há certeza de vida eterna. Salvação, vida eterna, só através de Jesus Cristo. Só através. Nenhuma religião vai te salvar, nenhuma boa obra vai te salvar, ser bonzinho não vai te salvar, atender a igreja não vai te frequentar, frequentar a igreja não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você já está no caminho? Você já está no caminho que é Jesus? Ore por aqueles que não estão, para que eles também encontrem o caminho e eles possam andar no caminho. Ore também, gaste tempo também orando pelos crentes, cujas necessidades específicas você conhece. Pessoas cujas necessidades você sabe, como por exemplo necessidade de alimento, de um teto sobre a sua cabeça, necessidade de saúde e de esperança restaurada para o futuro. Por que eu digo isto? Hoje, eu fiquei sabendo que um amigo meu teve um ataque cardíaco nesta quinta-feira. Até a pessoa, quando me disse, eu falei: como? Porque ontem ele me enviou um vídeo aí dessas mídias sociais, e ele não falou nada. Falou: ele quase morreu. Ele quase morreu. Ele estava sentindo uma dor no estômago num dia, muito forte. A esposa falou para ele: vá ao médico. Ele falou: não, eu tenho um check-up amanhã. Vá ao médico, está com muita dor. Vá ao médico. E ele não foi. Aí ele foi ao médico no dia seguinte fazer o check-up. Lá no consultório médico, lá no hospital, ele teve um ataque cardíaco. E aí minha amiga falou: ele só foi salvo porque ele teve um ataque cardíaco dentro do hospital, senão ele teria morrido. Na frente do médico, na hora que está fazendo o check-up, ele teve. Deus é bom, né? A gente precisa se cuidar. Né? E Deus foi misericordioso com ele. Ore pelas pessoas. Quantas pessoas do nosso meio estão doentes? Esta semana também a irmã Sônia, muitos de vocês conhecem, ela me escreveu que ela sofreu um acidente, quase se vai para o beleléu.
Na verdade, ele iria para o céu. Mas sofreu um acidente. A vida da gente é assim. Então, quando você sobe de alguém que está precisando de oração, ore por aquela pessoa. E ore especialmente por esperança para o futuro. Quantas pessoas nos últimos dias têm perdido a esperança? E quando você perde a esperança, você perde tudo. Não sei se vocês leram o noticiário, ficaram sabendo semana passada. Ou retrasado, o pastor perto da minha casa se matou. Um pastor. As pessoas estão perdendo a esperança. Quando você perde a esperança, você perdeu tudo. Muitas pessoas com depressão. Muitas pessoas sem motivação para a vida. Muitas pessoas sobrecarregadas de problemas e necessidades, que vão se entregando a esses problemas e entram numa depressão, não buscam ajuda. Se você está começando a ter os sintomas da depressão, busca ajuda urgente. Ajuda de Deus, mas ajuda de homens e mulheres que Deus usa também. Não deixe que a depressão tome conta da sua vida, porque pode ser tarde demais. O número de suicídios tem aumentado assim que fala, muito, alarmantemente. A gente não fala português muito tempo, algumas palavras, né? É difícil. Alarmantemente. Por quê? Porque cada vez mais pessoas estão se matando. Suicídio já é a maior causa de morte entre certas faixas etárias. Está matando mais que coração. Não é a principal causa de morte, como alguns pensam. Não é. Tem muito mais gente morrendo de velhice do que de suicídio. Mas é uma das principais causas. E nunca houve tanto suicídio. E é num país como os Estados Unidos, onde você tem tudo. Milhares de pessoas se matam. Um país como o Japão, onde talvez o nível de vida seja melhor ainda que nos Estados Unidos. Tem gente se matando. Porque as pessoas perderam a esperança. Se você não tem esperança, você não tem mais nada. Então não deixe que o desespero tome conta da sua vida. Se você está vendo que algo está começando a afetar você, ore e busque ajuda. Não fique sozinho. Este mês, inclusive, Setembro Amarelo, estou chamando o Brasil, não sei se é no mundo todo, né? Exatamente para cuidar da questão de depressão. Nunca houve uma época na história da humanidade em que tantas pessoas estão sofrendo de depressão. Qualquer dia nós vamos falar mais sobre depressão aqui. Mas veja, é algo sério. Depressão não quer dizer que você é pior que os outros. Depressão não quer dizer que você é mais pecador que os outros. Depressão não quer dizer que Deus te abandonou. Olhe para a vida de Davi, houve momentos que ele teve depressão. Olhe para a vida de Elias, houve momentos que ele teve depressão. Nem por isso Deus o abandonou. As pessoas têm uma ideia errada. Crente não pode ficar deprimido, pode sim, senhor. Mas também pode sair da depressão com a ajuda de Deus. E através de instrumentos que Deus usa, você pode sair da depressão. Eu, às vezes, me olhando assim, para mim, penso, acho que eu não sou uma pessoa propensa à depressão. Mas há pessoas que são. Há pessoas que têm um quadro biológico, mental, que as torna mais propensas para a depressão. Ore pelas pessoas que você sabe que estão passando problemas nesta área, para que Deus restaure a esperança delas. Tiago 5,16 diz assim: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A sua oração tem mais poder do que você imagina. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós oramos e não acreditamos que Deus vai responder. Porque, na verdade, a sua oração é poderosa. O que está faltando é fé. Ore com fé. Ore crendo que Deus ouve a oração. Esta semana eu estava vendo, inclusive, um pregador. Eu até não concordo com ele, algumas linhas teológicas dele. Mas ele falou uma coisa muito séria. Ele falou assim, muita gente no Brasil não vai votar. Ele está falando dos crentes. Muitos não vão votar, porque não adianta votar, não vai mudar nada. Não sei o quê. Ele falou, então você não ora pelo Brasil, você não crê no Brasil, você não crê na possibilidade de mudar o Brasil? Ele falou assim, mas os crentes dizem assim, a Bíblia diz que as coisas só vão de mal a pior e tal. É verdade, normalmente vão, mas pode haver melhores em muitas áreas. E ele diz assim, olha, então Deus é americano, porque nos Estados Unidos tudo dá certo. Então Deus é europeu, porque eles estão vivendo muito bem. Eu, quando oro pelo Brasil, eu creio que Deus pode mudar o Brasil. Senão não adianta orar.
Quando eu oro por alguém, eu creio que Deus pode abençoar aquela pessoa. Quando eu oro por mim, eu creio que Deus pode suprir aquela minha necessidade. Porque se eu não oro com fé, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou perdendo meu tempo. Aqui diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Outra tradução diz que a oração feita por um justo é poderosa em seus efeitos. É a mesma coisa. Ela é poderosa, ela tem poder. Você não tem poder, mas a sua oração tem poder. Por quê? Porque o seu Deus é o poderoso Deus. Nós cantamos isso aqui hoje. O seu Deus é o poderoso Deus. E Ele ouve a oração e Ele age em resposta às nossas orações. Também gaste tempo orando pela igreja, para que nós tenhamos um impacto positivo na comunidade e nas vidas de pessoas em todo lugar. E para que muitos venham a conhecer o Senhor Jesus através do testemunho da igreja, ou seja, através do seu testemunho e através do meu testemunho. Nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus, precisamos falar de Jesus para as pessoas. Vamos orar para que a igreja tenha um impacto positivo e para que as pessoas, através do nosso testemunho, venham a conhecer Jesus. Lá em Atos, esse mesmo capítulo que nós lemos, capítulo 2, versículo 47, diz a respeito da igreja: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Nós podemos ter a simpatia do povo. Nós podemos ter a graça diante do povo. Não quer dizer que todos vão se converter, não. Mas nós podemos ter a simpatia do povo. E diz assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eram salvos porque havia gente testemunhando, havia gente falando de Jesus. Talvez nós não estamos vendo crescimento porque nós não estamos falando de Jesus. Anuncie Jesus, seja uma testemunha de Jesus no seu trabalho, onde você estuda, onde você vai, os amigos, gaste tempo com eles, falando de Jesus a eles. Jesus é a única esperança, Jesus é o único caminho, Jesus é o único Salvador. Faça isso. Também gaste tempo orando por você mesmo e pela sua família, para o suprimento de todas as suas necessidades. A Bíblia diz assim em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus, suprirá todas as necessidades de vocês. Você crê nisso? Que Deus pode suprir perfeitamente todas as suas necessidades? Nem sempre Deus vai dar tudo o que você deseja, mas Ele proverá para todas as suas necessidades. Ore por isto. Senhor, eu tenho esta necessidade, apresente a Deus. Senhor, eu tenho aquela necessidade, apresente a Deus. Senhor, meu filho isto, minha esposa aquilo, esta necessidade. Ore. Deus é o Deus que supre a necessidade. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Gaste tempo com Deus, orando por você, pela sua família e pelas suas necessidades. Agora, gaste tempo também louvando e agradecendo a Deus pela oração respondida. Porque muitas vezes, tenho dito isso aqui muitas vezes, nós oramos, pedimos, suplicamos, mas não agradecemos. Quando a resposta vem, nós não agradecemos. Pedimos oração aos irmãos, pedimos oração à igreja, quando vem a resposta, a gente não se lembra nem de dizer para a igreja: olha, Deus ouviu a minha oração. Seja agradecido. Louve a Deus. Agradeça a Deus pela resposta às suas orações. O salmista diz assim, lá no Salmo 105:1, ele diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Você é agradecido? Eu conheço muita gente que não é agradecida. Conheço muita gente ingrata. E não só ingrata a Deus, ingrata aos outros também. Lembre-se que cada pessoa que é usada para abençoar você foi um instrumento de Deus. Então seja grato àquela pessoa e seja grato a Deus, porque aquela pessoa é um instrumento de Deus. Você possivelmente só está aqui neste país porque alguém abriu a porta para você vir. Alguém veio adiante de você, não são todos os casos, mas muitos casos de nós. Ou alguém abriu a porta, né, para você vir estudar, caso do César, meu. Ou alguém abriu a porta, veio antes, trabalhou, juntou dinheiro para você poder vir, para que a família pudesse vir. Ou alguém, de alguma outra maneira, nasceu aqui nos Estados Unidos, né, Irmaline? E isso abriu a porta para que, quando se casasse, o marido também pudesse ter alguém que vir para os Estados Unidos. Deus usa as pessoas. Seja grato a Deus e seja grato também às pessoas.
Mas principalmente, neste caso, seja grato a Deus pelo que Ele tem feito em sua vida, pelas respostas dEle às suas orações. Tenha o coração agradecido, porque se há uma coisa que Deus não se agrada, é de alguém ingrato, de alguém que não reconhece, de alguém que não dá valor. Muitas vezes nós pensamos, mas eu conquistei pelo meu próprio esforço. Você talvez teve que trabalhar, mas se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, você não teria conquistado nada. Se Deus não tivesse dado saúde, não tivesse aberto a porta de trabalho para você, tivesse dado inteligência, você não teria nada. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos nada que não nos tenha sido dado do alto. Tudo que nós temos nos foi dado por Deus. Então seja grato. Aprenda a agradecer a Deus diariamente pelas orações respondidas e pelas bênçãos da oração que foi atendida. Amém? Semana que vem, então, nós vamos iniciar os 30 dias de oração. Eu estou com uma ideia também de criar um grupo, esta semana, um grupo só de oração. Depois eu vou publicar lá no nosso grupo principal, e aqueles que quiserem fazer parte, será um grupo específico de oração. Se você quiser, você pode se voluntariar, entrar lá. E nós vamos orar de madrugada. Nós vamos fazer, é mais fácil ver a palavra em inglês do que em português, allotment, né? Alocações de tempo, se essa palavra for certa, onde cada pessoa vai estar orando alguns minutos por dia. E às vezes várias pessoas simultaneamente. Além da nossa oração cotidiana, da nossa oração durante o dia, esse tempo específico para a gente estar orando. Durante esses 30 dias. Eu creio, tipo o calendário de oração, o relógio de oração. Eu creio que Deus vai fazer algo grande no nosso meio. Eu creio. Você crê nisso? Vamos ver vidas sendo restauradas. Vamos ver vidas sendo salvas. Vamos ver lares sendo abençoados. Vamos ver pessoas que estão afastadas do Senhor voltar para Ele. Vamos ver o mover de Deus nas nossas vidas e na nossa igreja. E já que eu estou falando sobre oração, hoje eu quero concluir com a gente orando. Vamos colocar todos em pé? E eu quero fazer um convite. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Você não precisa necessariamente vir aqui à frente para orar, mas se você desejar, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos nesta noite. Não sei qual é a sua necessidade, ou se você gostaria de orar por alguém. Amém, irmã. Amém. Pode vir. Nós vamos orar. Pode vir aqui à frente. E nós todos vamos nos ajoelhar nesta noite. Amém? Lá em Atos 20 diz que quando Paulo se reuniu com os discípulos e os presbíteros em Éfeso, eles se ajoelharam para orar. A gente tem sempre a hora de joelhos, Deus ouve quem está em pé também. Mas vamos fazer essa disciplina hoje, amém? Vamos nos ajoelhar na presença do Senhor. Todos, onde você estiver, aqui na frente ou aí no seu banco. Vamos ajoelhar. Eu quero que você nesta noite ore. Primeiro de tudo, reconhecendo que somos pecadores, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados. Segundo, colocando diante de Deus a sua necessidade, seja ela física, material, financeira, de relacionamento, sua família, seu lar, seu casamento, trabalho, qualquer que seja. Eu quero que você ore também por alguém. De alguma necessidade que alguém tenha na área da saúde, ou na área de, como eu falei aqui, de comida, lugar para morar. Alguém que você conhece. Vamos orar agora por essas situações, amém? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos de joelhos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa finitude, a nossa pequenez, diante da Tua grandeza. Senhor, sabemos que não adianta dobrar joelhos se não dobramos o coração. Mas neste momento nós dobramos tanto os joelhos como o coração diante de Ti, reconhecendo a nossa dependência de Ti. Senhor, colocamos diante de Ti as nossas necessidades e as necessidades de pessoas que amamos, mas primeiramente reconhecemos que somos pecadores e Te pedimos perdão pelos nossos pecados.
Você confesse agora os seus pecados pessoais ao Senhor, peça perdão a Ele. Senhor, te agradecemos porque o teu perdão é completo. Tu nos perdoas de todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade. E tu nos purificas de toda injustiça, de toda impureza, de todo pecado, através do sangue de Jesus. Senhor, como pastor, quero colocar diante de ti a nossa igreja. Tu conheces as necessidades da tua igreja. Precisamos de um avivamento, Senhor. Precisamos de um sopro novo do teu Espírito Santo. Precisamos de uma renovação espiritual, Deus. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor. Derrama o Espírito Santo com poder sobre a tua igreja, Senhor. Visita-nos, ó Deus, porque sem a tua graça a igreja murcha, Senhor. Sem a tua graça nós nada podemos, Senhor. Visita a tua igreja. Ó Deus, supra as necessidades da tua igreja, da tua casa. Os desafios que o Senhor tem colocado diante de nós, de fazermos a obra social, de fazermos missões, de fazermos evangelismo, de fazermos ministério. Levanta os recursos, ó Deus, financeiros e também humanos, para a realização da tua obra, Deus. Ó Deus, abençoa os lares da nossa igreja, abençoa as famílias da nossa igreja. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa cada pessoa, aqueles que estão sozinhos, solteiros, ou aqueles que por circunstâncias da vida se separaram dos seus cônjuges, da sua família. Visita neste momento, Senhor. Oh Deus, renova os corações, renova as vidas, visita os lares, quebranta os corações, desperta em cada um de nós o desejo de estar na tua casa no domingo, Senhor, para te adorar. Desperta em cada um de nós o desejo de estar nas células durante a semana para te adorar, e para orar, e para estudar a tua palavra. Oh Deus, e nós também colocamos diante de ti os nossos amigos. Ora agora pelos seus amigos. Eu oro pelo Paulo, Senhor, que teve aquele infarto. Oh Deus, cura o teu filho, restaura o bem-estar dele. Eu oro, Senhor, pela esposa do pastor Alexandre e pela sua filha, que até dias atrás, não sei se ainda estão, mas estavam internados no hospital em estado grave. Cura, Senhor. Cura, oh Deus. Eu oro pela Sônia, que sofreu este acidente. Restaura, Senhor, a saúde dela. Cura também, Senhor, da depressão, meu Pai. Oh Deus, visita. Cura, transforma. Eu oro também pelas nossas necessidades pessoais, de cada um aqui. Ore pelas suas necessidades pessoais agora. Da sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Essa é uma oração individual, ore em silêncio, Senhor. Abençoa os lares da tua igreja, Senhor. Abençoa os irmãos que estão solteiros, estão esperando no Senhor também. Por um cônjuge, por alguém, Senhor. Dá-lhes a paciência de esperarem do Senhor. E de elegerem alguém que tema e ame o Senhor. Abençoa os lares, renovando, Pai, as estruturas. Trazendo cura também, onde necessidade de cura, Senhor. Cura de relacionamentos. Cura de feridas, Pai, que não foram tratadas. Oh Deus, abençoa-nos. Abençoa este país, Pai. Abençoa as autoridades deste país e também do Brasil. Abençoa o Brasil, Senhor, nessas eleições. Já oramos antes, nós oramos mais uma vez. Guia o povo brasileiro na escolha do novo líder, Pai. E abençoa também o governo desta nação. Manda um avivamento aqui nos Estados Unidos. Manda um avivamento no Brasil também. Visita a tua igreja, Deus. Visita o teu povo, Senhor. O teu povo está diante de ti, Senhor. Prostrado em oração, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a reconhecer a nossa dependência de ti, ó Deus. Ajuda-nos a reconhecer que sem ti nada somos, nada podemos.
Ajuda-nos a depender totalmente de Ti, inteiramente de Ti e exclusivamente de Ti. Ajuda-nos também a ser gratos a Ti por todas as Tuas bênçãos. Obrigado pelas pessoas que têm colocado em nossas vidas. Há pessoas que vêm para nos abençoar e há pessoas que vêm para nos ensinar com as suas atitudes. Obrigado, Pai. Obrigado pelas portas abertas diante de nós. Obrigado pelas bênçãos cotidianas, pelas quais muitas vezes nem agradecemos, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela roupa que vestimos. Obrigado pelos amigos. Obrigado pela igreja. Obrigado por este país, no qual temos o privilégio de morar. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações e nos atende. Louvado seja o Teu nome. Que haja um quebrantamento entre o Teu povo. Que haja um quebrantamento de coração em nós, Senhor. A começar em mim, Senhor, quebra corações. A começar em mim, Senhor, quebra corações. Para que sejamos um. Para que sejamos sensíveis à Tua voz. Para que sejamos sensíveis ao Teu Espírito. Para que sejamos sensíveis ao que nos tens a dizer. E ao que Tu tens para fazer em nossas vidas. Quebra os nossos corações na Tua presença, Senhor. Porque é um coração quebrantado, Tu não desprezarás, ó Deus. Ajuda-nos a reconhecer a nossa dependência de Ti em todos os aspectos da nossa vida. E a viver dessa dependência em todo o tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.